Oferecimento Volkswagen Up, o compacto mais... Olá amigos, estamos começando mais um Carro e Campo pela sua TV União. Olha, no programa de hoje você vai saber como chega a nova Ford Ranger. Vai também saber como é a série limitada do Onix Lollapalooza. Nós vamos falar um pouco sobre o Fremont, e é um test drive que nós fizemos. Na área do agronegócio eu vou conversar com Alexandre Vanderlei e vamos falar aqui sobre Palma. O Carro e Campo está começando e você espera um minuto só que a gente volta já. Chegou o Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. No final de semana passado, em São Paulo, a GM, a Chevrolet, lançou uma série especial do Onix. São 4.000 unidades. Eu conversei com Pedro Luiz Dias, que é diretor de comunicação da GM do Brasil, e ele me disse que essa edição é denominada de Lollapalooza, foi apresentada lá no festival. Bom, para quem não sabe, o Lollapalooza é um festival que acontece anualmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro, sobre música de todos os estilos, mas principalmente de rock. Aí estaria envolvido 40 bandas de rock, essa coisa. Isso era do meu tempo que tinha cabelo, né? Quando eu me aventurei a tocar. Bom, então nós vamos conhecer como é que chega então esse Lollapalooza Onix. A Chevrolet apresenta a série especial Onix Lollapalooza, equipada com Chevrolet MyLink de série e itens exclusivos de fábrica que celebram o sucesso do modelo mais vendido pela Chevrolet no Brasil e a parceria com um dos maiores festivais internacionais de música, o Lollapalooza. São raros os produtos que chegam ao mercado com vocação para fazer história. E para atingir este feito, eles devem apresentar um conceito inovador, oferecer o máximo em conectividade, possuir design e personalidade marcantes, além de cativar o público ao oferecer qualidade em tudo aquilo que se espera, com fôlego extra para surpreender. Para conectar com o espírito jovem dos clientes do Onix, preparamos itens exclusivos que remetem ao Festival Lollapalooza. Tapetes com detalhes em laranja, mini tapetes de borracha para porta-objetos e elástico de console na cor laranja, e também porta-óculos. Externamente, os faróis possuem detalhes em azul e lanternas escurecidas. Retrovisores prata. Adesivos nas colunas e na tampa do porta-malas, fazendo alusão ao festival, além de antena esportiva e rodas de liga leve de 15 polegadas. Abaixo das expressivas linhas do design do capô, o motor 1.0 com 80 cavalos de potência e transmissão com engates curtos e precisos fazem do Onix um carro com excelente desempenho e muito agradável de dirigir. Ao reunir estas e muitas outras qualidades, o Onix Lollapalooza chega ao mercado brasileiro com o DNA global da Chevrolet, indo além de tudo o que já foi dito e visto sobre hatchbacks compactos. O Chevrolet Onix tem ainda na tecnologia de conectividade um diferencial nunca antes oferecido para carros de seu segmento no Brasil. O sistema multimídia MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do smartphone. Stitcher,
e Tuning Rádio para funções de áudio e Bringo para navegação. Chevrolet Onix, coisas incríveis, sempre saem do padrão. Você vai saber como chega a nova Ranger. Design diferenciado, vasta lista de equipamentos de conectividade e conforto, maior capacidade de carga da categoria. Esta é a proposta da Ranger Sport que a Ford começa a vender no Brasil com o melhor custo-benefício de sua classe. A versão Sport 2014, que busca atender o mercado urbano neste segmento, foi apresentada à imprensa nacional em evento realizado em São Paulo. Em sua versão exclusiva com cabine simples e motor 2.5 flex, com preço único de R$ 67.990. Montada sobre a plataforma global que faz da linha Ranger uma das mais apreciadas no mundo, a Ranger Sport traz itens de personalização no design e aparência e acrescenta um caráter esportivo para quem gosta de picapes de verdade para o trabalho e o lazer. Ela vem marcada pelo aplique frontal no para-choque Santo Antônio, faixas laterais nas portas e na caçamba, adesivo e soleiras exclusivas, rodas de liga leve de 17 polegadas, pneus todo-terreno 265/65R17 ATR e faróis de neblina. Equipada de série com retrovisores elétricos, travas elétricas com controle remoto e diferencial traseiro deslizante, oferece também ar-condicionado, comandos de áudio no volante, piloto automático, CD MP3 player com entrada USB, conexão Bluetooth e tela de LCD de 4,2 polegadas. Além disso, traz ainda direção hidráulica, computador de bordo com 7 funções, freios ABS nas 4 rodas com EBD, airbag e outros itens de conforto e conveniência. Com capacidade para 1.800 litros e 1.455 quilos de carga, a Ranger Sport acomoda com facilidade uma série de equipamentos, como motos, pranchas de surf ou asa delta, e traz sob o capô o 4 cilindros mais potente e avançado do segmento. Duratec 2.5 flex de 16 válvulas que gera 173 cavalos com etanol a 5.500 RPM e 168 cavalos com gasolina a 5.500 RPM, com torque de 236 Nm com gasolina e 243 Nm com etanol. A picape oferece 5 opções de cores que reforçam seu estilo moderno e arrojado. As sólidas branco ártico e vermelho Bari, a metálica prata geada e as personalizadas preto Gales e azul Aurora. No próximo bloco você vai saber como foi o resultado do test drive com o Fremont da Fiat. Chegou o Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Bom, a gente testou aí exaustivamente o Fremont da Fiat. E a gente chegou a algumas conclusões, né? Você vai saber agora que conclusões foram essas que nós chegamos. Bom, como você pode ver, a gente rodou nesse carro quase 2.000 quilômetros e a gente chegou a algumas conclusões. O carro realmente, você não pode dizer que o carro tem isso ou aquilo de ruim. A verdade é que o carro corresponde muito bem às necessidades de quem precisa de um carro para 7 pessoas. O único
5C não, é quando você tem um carro desse com 7 pessoas, se você for viajar, você não tem onde colocar bagagem. A bagagem, o espaço é mínimo. Quando ele está com 5 pessoas, não, porque aí você arreia os bancos traseiros, os 2 bancos traseiros, e aí esse espaço passa a ser enorme, né? Além da capacidade e da necessidade que você tem para que isso aconteça. Esse é um carro com motor 2.4, VVT, né, de multiválvula, essa coisa toda. Tem um torque espetacular, né? E o câmbio automático dele é um câmbio que é macio, gostoso de sentir, né? Agora eu não consegui, não sei se foi por analfabetismo meu, o que foi, eu não consegui de forma alguma colocar o piloto automático nele. Não teve como. Né? Então, isso aí eu vou ficar devendo para poder saber o que acontece com o piloto automático. Uma coisa que nos impressionou, a mim e a Romualdo, eu gosto sempre de lembrar que é Romualdo, que é meu irmão, e que é mecânico e que sempre faz os testes de drive com a gente, uma coisa que nos impressionou bastante foi o consumo desse carro para um motor desse tamanho, para um carro desse tamanho, um consumo de 10 litros, 10.1, né? E aí quase bate com o que diz o computador de bordo. O computador de bordo diz que ele fazia 10.5, então tem uma diferença de 0.4 aí por litro, mas é uma diferença que você pode considerar boa, não dá para matar você na estrada, né? Isso foi realmente uma coisa que nos deixou muito impressionados, né? Que foi essa qualidade no consumo, né, a grande maioria dos carros nesse porte, o consumo realmente é um tanto quanto alto. Bom, eu já falei do motor, né, o conforto no carro é muito bom, isso é uma coisa que nós temos aí reclamado bastante, mas isso vai do gosto de cada um, que é a questão dos bancos de couro, quando você tem no Nordeste um calor intenso, né? Para entrar no carro é uma dificuldade muito grande, mas isso é uma coisa que a gente vem fazendo costumeiramente. Os espaços entre um banco e outro são muito bons, né? Os espaços, as pessoas se acomodam muito bem. O rádio tem todas as funções necessárias, né, para que você possa dirigir com tranquilidade. O Bluetooth, a agenda telefônica se transfere automaticamente, não há necessidade de você pedir para ele transferir. Ele transfere essa agenda automaticamente, né? Tanto pega o SD card com música, com MP3, quanto pega o CD, né? Tanto faz um quanto o outro. A tela é toda touchscreen, né? Tanto para navegação, como para o rádio, como para o telefone, para a climatização. Climatização dos dois lados é dual climate, né? E aí você tem aquela possibilidade de um lado estar mais quente, outro estar mais frio, e o passageiro quer um pouco mais frio, o motorista quer um pouco mais quente. A parte de trás também, a refrigeração atende muito bem nessa questão da climatização toda dentro do carro. A parte traseira, aqueles 2 bancos traseiros, eu tenho aí minhas dúvidas se realmente eles são necessários num carro desse porte, num carro com esse nível de conforto. Bom, se você vai andar com a família é grande, tem 5 crianças, mais os filhos, mais os pais, tudo bem. Agora, para viajar, não dá. É complicado, né? Para viajar, porque, como eu disse anteriormente, a mala não é essas coisas todas quando você tem esse espaço aí ocupado pelos 2 bancos traseiros. Demais é dizer que a estabilidade do carro é muito boa. Nós fizemos algumas curvas até 150 km, algumas curvas em estrada de terra, né, até 150 km. Aí sim no câmbio manual e não no câmbio automático, e aí você tem o controle da velocidade que você quer dar ao câmbio para que o carro sente mais um pouco no chão. Não é recomendável fazer isso com o câmbio automático, né? Porque aí ele pode perder a aderência, sair de frente, essa coisa toda, e você bater. Também não recomendo que se faça curva a 150 km por hora. Esse aqui, na verdade, é um test drive, e num test drive a gente comete essas extravagâncias de vez em quando. Mas o carro sentado, ele vai bem,
Ele entra bem nas curvas e sai bem, sem muita dificuldade. A direção é progressiva, né? Aquela direção progressiva que a proporção que você vai aumentando a velocidade, ela endurece um pouco mais para que você se sinta bem à vontade. Os comandos estão no volante, né? O comando de atender telefone, de ver todo o computador de bordo, está tudo aí, né? sem muito problema. Esse acendedor de faróis automático também é algo muito bom, né? Porque você não precisa estar se preocupando quando vai acender os faróis. Bastou escurecer um pouco, entrou num túnel, alguma coisa assim, automaticamente os faróis acendem. Mas para isso é preciso que você coloque também o seletor de luz na posição automática, e ele aí faz automaticamente. A visão que o farol dá é muito boa, né? As visões do farol. A visão para os retrovisores também correspondem bem, eles são bem largos, não é uma característica da Fiat, embora esse carro tenha aqui a logomarca da Fiat, mas ele é da Chrysler, né? Que hoje é Fiat, mas os faróis você vê muita distância, as lanternas traseiras também. Então, o farol de milhas também corresponde à abertura do leque para que você possa visualizar melhor a estrada. No próximo bloco, nós vamos estar falando aqui sobre palmatória. Espera um minuto só que o Carro e Campo volta já. Chegou o Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Bom, nós conversamos longamente com Alexandre Vanderlei, que é agrônomo da Emparne. E Alexandre vem fazendo um estudo há muito tempo já sobre plantio de palmatória no Rio Grande do Norte. E esse plantio, ele chegou a algumas conclusões. Nós vamos conversar com o Alexandre exatamente a respeito disso. Vamos saber dele que conclusões foram essas, quais são as melhores palmas para serem plantadas no Rio Grande do Norte, em que áreas, essa coisa toda. Vamos à minha conversa com Alexandre Vanderlei. Eu vou conversar com o técnico, o engenheiro agrônomo Alexandre Vanderlei, e vamos falar um pouco sobre palma. Porque Alexandre tem uma experiência muito forte nessa área, uma experiência já antiga, que é a palma adensada irrigada. Alexandre, você começou esse projeto, você está me dizendo que começou nos anos 90. Esse projeto deu certo. E até que ponto ele está sendo difundido no Estado? Essa tecnologia, vamos assim chamar, da palma adensada e irrigada, começou eu insistindo em plantar palma na região central aqui do Rio Grande do Norte. A palma não vai bem em determinadas regiões de baixa altitude onde não tem a umidade do ar, umidade relativa do ar. Então, mas a grande necessidade, mas eu via que as cactáceas, assim como a palma, o xique-xique, os cardeiros, há um desenvolvimento muito rápido quando caía qualquer chuva, com qualquer umidade, há um grande desenvolvimento. E a necessidade d'água por parte dessas plantas é muito pouca, bem pequena. Então, com isso, nós começamos a plantar a palma adensada e irrigando ela através de gotejamento. De início, trabalhávamos com 5 litros por metro a cada 15 dias. Muito pouco, né? Para você ter uma ideia, vai dar aí 5 litros por metro, como a gente fazia adensada, 10 plantas por metro.
Então significa meio litro por planta. Como seria 15 dias, 1 litro planta mês, vamos imaginar, né? Em média. E com isso a palma desenvolvendo muito bem. E houve, em determinados períodos de seca, a palma em evidência, como é de se esperar. Quando há seca, quando o ano é mais crítico, menos pluviosidade, há uma procura maior, evidente, pela palma. Então, o bom seria que o produtor, o criador do Rio Grande do Norte, o nordestino, tivesse a palma como garantia permanente. É uma cultura permanente, é uma cultura que não se deteriora, ou seja, capim-elefante ou qualquer outra cultura, milho, sorgo, qualquer outra forragem, há um período do corte, há um período que a gente deve cortar para fornecer os animais ou ensilar. No caso da palma, não. A palma se torna, com seus nutrientes, quase que não muda ao longo do tempo. Então, é uma cultura, repito, permanente e, com isso, viabilizaria, com certeza, muitas propriedades aqui no estado. Agora, Alexandre, você está falando aí, eu me lembro de você fazendo uma palestra lá em Fernando Marinho a respeito desse seu experimento. Mas você está falando aí em palmas, mas que palmas são essas, né? Elas são gigantes, elas são miúdas? Que espécies são essas que pode ser cultivada adensadamente? Das duas variedades que predominam, quer dizer, a palma gigante e a palma miúda, ou a palma doce, todas as duas se comportam muito bem na questão do adensamento, com irrigação. Agora, há alguns anos atrás, de 10 anos, se eu não me engano, 8 anos atrás, chegou aqui no estado, no Nordeste, a praga da cochonilha do carmim, quer dizer, vinda do México, e que se instalou de início em Pernambuco e dizimou os palmais de Pernambuco e da Paraíba. Está entrando no Rio Grande do Norte. Através de Equador, já se tem notícia da cochonilha do carmim naquela região. E me preocupa muito, principalmente com esse último ano, esses 2 últimos anos de seca, o trânsito muito grande de palmas vindo dessas regiões infestadas para dentro do estado, né? Mesmo com as barreiras do IDIARM, mas a fome do gado e a necessidade dos animais foi bem maior. Então, com isso, com certeza, entrou plantas, raquetes infestadas aqui no estado. Então, com isso, a nossa grande preocupação. Mas qualquer uma outra palma se comporta muito bem nesse sistema adensado e adubado. Com a chegada da cochonilha do carmim, se vem testando, que é um projeto que a Emparne vem desenvolvendo, as variedades mais resistentes. E, ultimamente, foi aprovado pela Emparne, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, um projeto para validar essa tecnologia do cultivo da palma adensada irrigada, onde se predomina o cultivo da orelha de elefante, uma variedade mexicana, chamada palma mexicana orelha de elefante, que foi de uma coleção que veio aqui para o estado há alguns 15 anos atrás, e a palma miúda, que essas duas variedades, as duas espécies, são espécies diferentes, elas são bem resistentes à cochonilha do carmim. É o que se está parecendo ser resistente à cochonilha do carmim. Então, nesse caso específico, a gente teria aí as palmas ditas comuns, né, muito próprias nossas aqui, que poderiam ser e serão, com certeza, porque a cochonilha ela se espalha muito rapidamente, né? Ela não se espalha, né? Ela não se espalha lenta e progressiva, ela se vai se espalhando e se espalha muito rapidamente. Então, as nossas palmas nativas, elas seriam muito afetadas. Sim, com a palma gigante é altamente susceptível à cochonilha do carmim. A palma doce é resistente e essa
variedade de palma gigante, a orelha de elefante, uma palma mexicana, tem se mostrado resistente também. Casado a isso, há diversos, eu tenho visto em literatura e alguns amigos da Paraíba, tentando combater com inseticidas ou outros meios, de óleo vegetal, óleo mineral, mas isso é muito trabalhoso e oneroso, torna a cultura muito cara, que foge bem do objetivo do que a gente deseja que a palma seja para os produtores. Quer dizer, uma cultura resistente, de forma permanente, onde o produtor possa lançar a mão dela na hora da maior necessidade. Então essa cultura resistente seria trocar os nossos palmais por essas duas espécies, a orelha de elefante e a miúda. Essa seria uma solução? Sim, tanto é que nesse projeto que a Imparne apresentou e foi aprovado pelo MDA, visa justamente multiplicar esses materiais resistentes, no caso da palma doce, diversas variedades, e a orelha de elefante, e assim testar, experimentar outras também, para multiplicar esse material e repassar para o produtor do Estado, para o criador do Estado. E essa forma de plantio adensado e irrigado é uma forma de diminuir mais os extensos palmais para se produzir mais intensivamente. Então, você já disse que o combate a essa cochonilha é muito caro. Haveria uma solução biológica mais barata ou alguma coisa assim mais... Algum controle natural, alguma... Não, sabemos, eu como criador, apenas eu sei que como produtor de palma, plantador de palma, eu sei que a joaninha é um predador natural da cochonilha. Mas a gente vê muito ela combatendo a cochonilha de escama, que é uma variedade que já tem, uma espécie que já já se convive muito bem com ela aqui no semiárido. Mas eu desconheço alguma outra espécie animal que combata, ou algum inseticida natural que possa combater essa praga. É uma praga nova, uma praga que vem dizimando os palmares por onde vem passando, tem assustado muita gente, né, inviabilizando a atividade, principalmente alguns setores de bacias leiteiras, e é preocupante para o estado do Rio Grande do Norte. Nos seus experimentos, o cultivo de palma adensada irrigada, ela produz quantas toneladas por hectare? Isso vem dependendo muito da intensidade com que a gente vem proporcionando adubação. A palma responde muito bem aos tratos culturais, ou seja, a gente mantendo um palmal no limpo, um palmal bem adubado, principalmente com esterco, de um solo de boa textura, e repondo esses minerais, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, a palma, o NPK, ou então através de principalmente nitrogênio para o bom desenvolvimento e o fósforo no início, no plantio, para o bom desenvolvimento das raízes, a palma vem surpreendendo a mim como criador e produtor e aos técnicos estudiosos da Imparne, que vem trabalhando intensivamente em cima dessa cultura. E aí a gente tem o quê? 80 toneladas por hectare de massa seca? 50, 60, 20? Sim. Isso tem variado muito, em torno de 300 a 500 toneladas por hectare de matéria natural. Há casos que surpreenderam, foram bem mais, mas plantios de menor escala, como eu digo, com maior cuidado. Mas a pesquisa hoje vem demonstrando que entre 300 e 500 toneladas por hectare, isso pode ser já no primeiro ano,
variando também da palma miúda e a orelha de elefante. E o Carro e Campo vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, para deixar você sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece nas áreas do automotor e do agronegócio. Meu amigo e minha amiga, eu espero que você fique com Deus. Oferecimento Volkswagen Up, o compacto mais tecnológico do Brasil.